Amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para fazer mais um programa da nossa Escola da Fé. É um programa para levar a você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que muitas vezes está escondido, é uma riqueza maravilhosa, mas que o nosso povo não conhece muitas vezes. Hoje eu quero colocar um assunto muito interessante, a importância do monaquismo na vida da igreja. Não confunda monaquismo de monges com monarquia, né, de reis, ok? Coisa completamente diferente. Vamos falar dos monges, né? A importância do monarquismo na vida da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, antes de a gente começar a estudar um pouco da importância do monaquismo, quero mostrar a vocês já conhecem, mas eu quero mostrar mais uma vez o livro O Padre, a história de vida de Jonas Abib, né? Um homem inspirado por Deus e feito tudo para todos. Está aí uma beleza de livro, né? A biografia do Padre Jonas Abib. Quem quiser conhecer, olha, eu tive a graça de conhecer esse homem durante 53 anos. Porque eu o conheci em 1970, né? Nós já estamos aí em 2024, conheci 53. Então, o que tem nesse livro aqui, eu vivi, eu conheci, né? Tantas fotografias, tantas coisas maravilhosas. Eu pude estar com ele, inclusive, até lá em Roma, quando a Canção Nova recebeu a aprovação pontifícia, né? Que coisa maravilhosa. Mas quem não pôde observar tudo isso, tem aqui o livro que você pode acompanhar, tá certo? Muito bem. E quero também lembrar você, né, convidar você para ser sócio da Canção Nova. Quem não é sócio da Canção Nova, eu queria convidar para ser. E é muito fácil, você pode ligar aí no telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, né? Tem um clube de evangelização que cuida disso, né? E lembre-se disso, né? Aquele que ajuda a evangelização, dizia o Papa Paulo VI, tem os mesmos méritos daquele que evangeliza. Então, você que sustenta esse programa de evangelização que é a Canção Nova, esse mutirão, você que sustenta isso com a sua contribuição, você tem os mesmos méritos daqueles que estão aqui fazendo a evangelização. Ok? Muito bem, convido você também para conhecer, usar aí essa maravilha de plataforma que é o CN Plus da Canção Nova. Nossa, tem matéria ali, todas as minhas matérias de Escola da Fé e tantas outras coisas, de todos os padres da Canção Nova. Olha, é um universo de material para você se enriquecer espiritualmente que não tem fim. Está aí. É outra fonte que você pode usar aí com muita riqueza espiritual. Muito bem, vamos então começar a estudar o monarquismo. A palavra monarquismo, né, faz a gente lembrar de monge, né? Vem do grego monkos, né? Monkos quer dizer o seguinte, aquele que está sozinho, em grego monkos. Então o monge, em princípio, ele começou com essa identidade, estar sozinho, mas depois a coisa foi evoluindo, né? Então significa uma forma de vida totalmente consagrada a Deus, no retiro, no silêncio, na oração, na penitência e no trabalho. Eu já conversei com vocês aqui bastante sobre o grande São Bento, né?
talvez o maior divulgador dos mosteiros na toda a Europa, até que ele é chamado de o pai da Europa, né? Então, São Bento tinha lá como norma, né? Ora et labora, reza e trabalha. O trabalho envolvia também o estudo, né? Era o trabalho manual, o estudo e a oração, ok? Bom, já nas primeiras décadas do cristianismo, havia homens e mulheres que não se casavam para poder se consagrar a Deus. Então, a gente percebe que o celibato na igreja não começou só lá quando foi oficializado em 1123 pelo primeiro concílio do Latrão, que oficializou o celibato para todo o Ocidente. Não, muita gente já nos primeiros séculos da igreja já vivia um celibato. Muitos homens que iam para o deserto já viviam essa realidade, tá? Homens e também mulheres, né? Então, no século III, essa forma de vida ascética, né, ela tomou assim uma forma eremítica, ou seja, os cristãos se retiravam para o deserto, tendo como modelo, por exemplo, Santo Antão. Santo Antão talvez tenha sido um dos primeiros que fez isso. Ele viveu de 251 a 356. Meus amigos, esse homem viveu 105 anos no deserto do Egito, numa vida de penitência, numa vida de oração impressionante, né? E Santo Antão, ele é tido, né, como o patriarca do monaquismo, né? Santo Atanásio, que aliás foi o primeiro santo declarado doutor da igreja, que foi discípulo de Santo Antão ali em Alexandria, Santo Atanásio, ele escreveu a vida de Santo Antão. É muito interessante a gente ler essa vida de Santo Antão que Santo Atanásio escreveu. Tem coisas muito interessantes, por exemplo, ele narra um fato que eu acho muito interessante, que o Santo Antão tinha embates com o demônio, muitas vezes, né? Aí diz que um dia o demônio falou para ele assim: Antão, você tá ficando um pouco orgulhoso, porque você é o monge mais antigo da igreja. Aí diz que Santo Antão falou para o demônio: rapaz, você é o pai da mentira, mas você falou uma verdade agora. Eu tenho que tomar cuidado mesmo para não ficar vaidoso. Santo Atanásio conta essas histórias, né, na vida de Santo Antão. Não é grande, não, é um livro até pequeno. Então, aos poucos, a vida eremítica, né, ela foi se transformando também numa vida comunitária, que eles chamavam de cenóbios. O cenóbio, o que era? Era um grupo de monges que aí passavam a viver junto, né? Surgiram esses cenóbios e com vantagens para o controle da comunidade, porque muitas vezes havia atitudes e comportamentos exagerados de um monge que vivia sozinho, às vezes sem uma direção espiritual. Então, um outro monge se desencaminhava, às vezes, na vida espiritual. Já no cenóbio, aí começou a surgir, então, os monastérios, os mosteiros, né? Um outro grande monge foi São Pacômio, né, que morreu em 346. Ele foi o primeiro organizador da vida cenobítica, os cenóbios, que ele quis submeter a uma regra e a um superior chamado abade. Abade quer dizer pai, né, do grego. Então, a regra visava o quê? Regulamentar a disciplina dos monges na vida de oração, no trabalho, no vestuário, na alimentação, entende? Apresentando assim um caminho de santificação. Isso foi muito importante na história da igreja. Até hoje, os mosteiros beneditinos, agostinianos, carmelitas, têm uma regra de vida, tem que ter, né? Então, a casa dos cenobitas, ela tomou o nome de monasterion em grego, ou mosteiro em Portugal. Aí surgiu, então, a expressão mosteiro. Então, vem da vida eremítica, a vida cenobítica, os cenóbios se transformaram em monastérios, né, que nós temos hoje. E isso se espalhou pelo todo o norte da África, pelo Oriente, pela Europa, de maneira assim abundante, principalmente os mosteiros de São Bento, os beneditinos. Bom, o primeiro mosteiro, pelo que se sabe, ele data de mais ou menos 320. E quem fundou foi São Pacômio, exatamente na cidade de Tabenize, né, que fica a 575 quilômetros ao sul da atual cidade do Cairo, no Egito. Então,
pelos registros históricos que a gente tem, o primeiro cenóbio, o primeiro mosteiro, né? Monges vivendo em conjunto, deve ter surgido por volta de 320 com, né, São Pacômio. Os monges, eles eram quase todos leigos, isto é, não recebiam as ordens sacras, a ordem sacerdotal nem diaconal. O número de sacerdotes nos mosteiros correspondia às necessidades do serviço interno da comunidade. Não eram muitos, né? A maioria eram leigos. Só na Idade Média, a partir aí de mais ou menos, vamos botar em ano 500 para frente, é que se difundiu o costume de conferir a ordem aos monges, né? Então você tem monge hoje que é sacerdote e tem monge que não é sacerdote, ok? São irmãos consagrados, né? Bom, conservam-se até hoje coletâneas de histórias e escritos, né? Isso recebeu o nome de apóftegmas dos padres do deserto. É uma coisa muito bonita, os escritos desses padres do deserto, cuja leitura revela o quê? A sabedoria, o heroísmo daqueles cristãos, né? É muito interessante a gente conhecer esses escritos dos padres do deserto. Tem livro, né, com o título Padres do Deserto, ou Escritos dos Padres do Deserto, né? Bom, o monarquismo se difundiu pelos lugares retirados do Egito, da Palestina e da Síria, em primeiro lugar. Você tem ali o Egito, para cima você tem a Palestina e mais para cima você tem a Síria. Então, praticamente nessa região é que o monarquismo praticamente ele tomou vida. Ao lado dos mosteiros masculinos, foi fundado grande número também de mosteiros femininos, que ficavam próximos aos mosteiros dos homens. São Bento, por exemplo, né, ele criou os mosteiros masculinos, e Santa Escolástica, a irmã de São Bento, criou os mosteiros femininos. Então, as suas raízes estavam na prática de consagrar a virgindade ao Senhor, mediante o voto de castidade. Então, vejam que a virgindade, assim como o celibato dos padres e monges, não começou só lá no ano 1000 e pouco, não, já desde os primeiros séculos, a gente sabe que o primeiro grupo na Europa que optou pelo celibato foi a Espanha, quando houve aquele concílio de Elvira, no ano 300, e a Igreja da Espanha oficializou o celibato para a Espanha. Depois foi se espalhando, até que no ano 1123, o concílio do Latrão em Roma colocou para todo o Ocidente. Bom, o grande legislador do monarquismo oriental foi São Basílio Magno, doutor da Igreja. São Basílio, ele era daquela região ali chamada Capadócia. Hoje fala-se muito do Mar Negro, né? Onde existe muito esse conflito da Rússia com a Ucrânia, ali o Mar Negro. Abaixo do Mar Negro, isso fica na Turquia, né? Tem uma região chamada, uma região muito bonita ali, né? De onde ficavam esses grandes padres, por exemplo, São Basílio Magno, São Gregório Magno, né? Ou melhor, desculpa, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, né? Que foram gigantes da igreja na área da teologia. Foram eles, por exemplo, que intuíram a questão da Santíssima Trindade. Não são três deuses, é um Deus só, mas em três pessoas. Foram esses gigantes da igreja, Basílio Magno, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, os padres da Capadócia. Capadócia é essa região que eu falei, embaixo aí do Mar Morto, né? Muito bem, e ele conhecia os mosteiros, São Basílio conhecia os mosteiros da Síria, da Palestina, do Egito, da Mesopotâmia, já lá onde hoje é o Iraque, né? Então ele foi assim o primeiro grande legislador, criou a primeira grande norma, né? Depois São Bento, já um pouco para frente, ano 500, São Bento aproveitou toda essa experiência de São Basílio Magno e criou a regra beneditina, que aí passou a ser seguida por muitos outros mosteiros. Bom, depois entregou-se à vida oculta, São Basílio Magno. Ele entregou-se à vida oculta às margens do rio Íris, na Ásia Menor, com outros monges, né? E São Basílio, ele deu uma grande importância, não só para a oração, mas também para o estudo, especialmente ao da teologia. Veja, então, os nossos monges não era só rezar e trabalhar, não,
era também estudar e muito. Por quê? Porque esse conhecimento da teologia que levava à evangelização depois. E os monges tiveram um papel muito grande na evangelização dos bárbaros. Eu já coloquei isso, por exemplo, quando nós tratamos aqui da aula de São Bento, né? Bom, só para ter uma ideia, no Brasil existe a Ordem dos Monges Basilianos de São Basílio, que tem casas, inclusive, aqui no Paraná. Então, veja que coisa bonita, né? Lá do ano 300, São Basílio começa, né, os mosteiros basilianos, e até hoje nós temos aí. Lá no ano 500, São Bento começa os monges, os mosteiros beneditinos, e hoje nós temos mosteiros beneditinos espalhados no mundo inteiro. Veja, é bonito a gente notar na igreja essa perseverança, né? Essa continuidade, né? Assim, de séculos e séculos e séculos. Isso é uma coisa que a gente precisa entender e a gente precisa, valorizar. Por que isso acontece? Porque a mão de Deus está ali. Né? Porque as instituições humanas não duram tanto tempo. Né? Mas é impressionante você ver essas ordens religiosas, os franciscanos, lá desde 1200, né? Os jesuítas há mais de 500 anos, os beneditinos, 1500 anos, basilianos, 1700 anos. Ora, quem é que sustenta tudo isso? A graça de Deus. Bem, vamos fazer um intervalo e a gente volta já para continuar. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Nós estamos hoje conversando sobre o monaquismo. Muito importante esse estudo, porque teve uma importância fundamental na vida da igreja, principalmente na Idade Média. A gente sabe que quando Roma, no Ocidente, desabou no ano 476, começa ali a Idade Média, até o ano 1100, nesses 6 séculos em que a igreja sustentou a civilização, educou e evangelizou os bárbaros, a custo de muito sangue, suor e lágrimas. Principalmente quem fez isso foram exatamente esses monges, né? Que saíam dos mosteiros para evangelizar. Muito bem. Onde é que você pode estudar um pouco disso com detalhe? Nesse primeiro volume que eu escrevi de História da Igreja, tem bastante coisa sobre os monges. Né? Mas mais ainda você vai encontrar no segundo volume, que é sobre a Idade Média. Aqui você vai encontrar, porque os mosteiros começaram na Idade Antiga, por volta do ano 300, né? Com Santo Antão, São Basílio, mas depois continuaram até hoje, né? Então, tanto na também na Idade Média, você vai encontrar aí muita matéria aqui nesses livros sobre os monges. Mas continuando a nossa história, eu queria colocar aqui uma coisa interessante. 4 figuras se destacaram aqui no monaquismo ocidental. O que é monarquismo ocidental? O que é monarquismo oriental? Vamos entender bem. Se você imaginar o mapa da Europa, a Itália, se você passar uma linha vertical à direita da Itália, deixa a bota do lado esquerdo. Se você passar uma linha ali, né, mais ou menos você tem a parte ocidental e oriental, mais ou menos, entende? Na antiguidade era mais ou menos dividida assim. Hoje não é tão claro assim, tá? Mas então, nesse monarquismo ocidental, nós vamos ter os grandes homens que, vamos dizer assim, moldaram o monarquismo. Primeiro, São Martinho de Tours, da França, viveu de 315 a 397. Santo Agostinho de Hipona, no norte da África, né? Nasceu em 354, morreu em 430. São Bento de Núrcia, já mais para frente. São Bento nasceu em 480, morreu em 547. E o grande São Columbano, que é um pouco mais para frente, 528 a 615. São Columbano, ele trabalhou ali na região da Inglaterra, também na França, depois também um pouco na região da Alemanha. Vejam, esses gigantes, eles praticamente moldaram bem o monarquismo. Santo Agostinho, ele escreveu aquele opúsculo, né, De Opere Monacorum, sobre o trabalho dos monges. Então, Santo Agostinho deixou essa obra sobre o trabalho dos monges, que se apoiava nos dizeres de São Paulo, né,
quem não quer trabalhar também não coma. que foi muito... Então, os monges trabalhavam. Eles produziam aquilo que eles se alimentavam e etc. Então, você vai encontrar nos mosteiros essas coisas. São Columbano, não é muito conhecido São Columbano, mas foi um grande monge, um grande santo. Ele foi um monge irlandês, que no ano 509, ele emigrou do seu mosteiro de Belfast, na Irlanda do Norte, e com 12 companheiros ele exerceu a sua atividade no território da Gália, na França, fundando diversos mosteiros, dos quais o principal deles foi um mosteiro chamado de Luxeuil. Então, saiu da Irlanda do Norte, veio aqui para a Gália, para a França, e fez um trabalho muito importante. Bom, a gente sabe que com São Bento abre-se precisamente o glorioso capítulo da vida monástica no Ocidente. Porque São Bento superou a todos. Eu já fiz uma aula aqui sobre São Bento, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Vou apenas pensar algumas coisas para colocar nesse contexto do monarquismo. Bom, aos poucos, os mosteiros beneditinos eles foram assumindo um papel muito importante na história da Igreja, né? Tanto no setor missionário quanto no da cultura em geral. Por quê? Porque, veja, São Bento nasceu em 480. O Império Romano do Ocidente caiu em 476. Então, São Bento nasceu exatamente ali quando caiu o Império Romano do Ocidente. E quando São Bento criou os mosteiros dele, né? Lá depois no Monte Cassino e depois em outros lugares, São Bento percebeu o quê? Que era preciso fazer? Era preciso pegar aquela massa bárbara que tinha dominado o Império Romano, misturada com os romanos que ficaram, e disse: temos que trabalhar com essa gente. Porque para a igreja, não importa se ela está diante de bárbaros, se está diante de romanos, se ela está diante de gregos, se ela está diante... Ela tem que evangelizar. Jesus mandou evangelizar todas as nações. Então, o que São Bento fez? Vamos partir para evangelizar esse povo. E como São Bento era um cidadão romano, ele entendia bem da cultura romana, como, por exemplo, São Jerônimo também, que era um cidadão romano. E eles foram trabalhando isso. Não é? Os romanos que ficaram em Roma com a queda do Império Romano, muitos romanos procuraram fugir de Roma e para as regiões de, vamos dizer assim, rural. Daí surgiram muitos os feudos, né? Porque os bárbaros invadiram o império, então os cidadãos romanos, os que tinham terra, aí fundaram muitos feudos, né? Nessas regiões todas. Mas São Bento, ele disse: não, vamos trabalhar esse povo. E aí ele percebeu que tinha que fazer o quê? Tinha que montar mosteiros na Europa inteira. E fez esse trabalho gigantesco. Por isso que ele é chamado de pai da Europa, né? Então, aos poucos, os mosteiros beneditinos foram assumindo esse papel muito importante na história, né? Não só na parte missionária, mas também na parte cultural, porque eles estudavam muito. Eles foram, em grande parte, os monges beneditinos, que evangelizaram os anglo-saxões, que eram bárbaros terríveis na região da Inglaterra, da região da Noruega, da região da Escandinávia, e outros povos germânicos, Inglaterra, Bélgica, Holanda, o norte da Alemanha, né? Então, os mosteiros de São Bento fizeram esse trabalho. Em Aubrac, por exemplo, né, onde um hospital foi criado entre as montanhas, lá no final do século VI, olha que coisa interessante, um sino especial soava toda a noite para chamar todos os viajantes ou qualquer outro que precisasse de pousada. Então, os mosteiros beneditinos faziam isso, né? Tinha um sino lá: você que está caminhando aí, não tem onde dormir, vem para cá, né? E estou dando só o exemplo do mosteiro de Aubrac, mas na Europa houve muitos desses aí, né? Bom, o povo o chamava de o sino dos andarilhos, esse sino aí Aqui eu estou colocando uma referência, Montalembert. Montalembert foi um grande escritor francês que se debruçou sobre a vida dos monges
ele publicou uma obra em 1986, e ele conta exatamente muitas coisas maravilhosas sobre a vida dos monges, que eu vou mostrar alguma coisa aqui. Não é? Em muitos lugares, os monges tinham mosteiros próximos do mar, onde eles colocavam sinalização para os marinheiros evitar perigos, ou para auxiliar os barcos que naufragavam, dar provisões para os homens e os náufragos. Naquele tempo, você sabe, navegar no mar era uma coisa muito perigosa. Não existia o barco a motor como hoje. Então, acidentes no mar eram muitos. Então, os mosteiros que ficavam à beira-mar colocavam faróis, colocavam meio de ajudar. É claro, gente, que isso tudo foi fazendo o quê? Foi fazendo com que os bárbaros começassem a se aproximar dos monges e dos mosteiros. Então, a tática de São Bento foi importantíssima. Foi ganhar os bárbaros, não só evangelizando. São Bento percebeu o seguinte: não adianta eu pegar um bárbaro de 50 anos e dizer para ele amar o próximo como a si mesmo. Ele não vai entender isso. Eu tenho que ajudar ele, amar a ele, e aí ele vai entender quem eu sou. Ele vai entender o que é o cristianismo. Né? É aquilo que o Papa João Paulo II já falou, né? É o ministério da acolhida. Que, aliás, nossos irmãos protestantes fazem isso muito melhor do que nós, né? Ganham muito católico aí, porque vai na casa do católico que está com dificuldade, está com dívida, está passando fome, está doente, vai lá, o protestante vai lá, e o católico passa a virar protestante. São Bento fazia isso. Bom, um outro trabalho muito importante do monge, além das cópias dos padres da igreja, dos clássicos gregos e latinos, foi a preservação da Bíblia, como mostra, por exemplo, o autor O'Connor. Gente, se não fossem esses monges, hoje nós não teríamos mais a Bíblia para ler. Não teríamos os clássicos gregos, latinos. Você não teria, por exemplo, os clássicos romanos, como por exemplo, Sêneca, como, Cícero. Os clássicos gregos, Platão, Aristóteles, né? E outros. Os monges copistas que copiavam, porque não havia imprensa ainda. Então, veja, eles preservaram a literatura dos padres da igreja, dos clássicos gregos e latinos e a própria Bíblia. Sabe, essas coisas não são contadas. Por isso que a gente tem que trazer aqui para o povo. Se não fosse a devoção dos monges e as inúmeras cópias que eles produziram, a Bíblia não teria sobrevivido aos bárbaros. Vocês acham que os bárbaros iam guardar a Bíblia? Os bárbaros não sabiam ler. Os bárbaros não tinham arte, os bárbaros não tinham cultura, os bárbaros não tinham literatura. Eles tinham língua, mas eles não escreviam. Os bárbaros não tinham escrita. Eles não tocam fogo em tudo. Os mosteiros mantiveram tudo isso. Vocês estão vendo por que eu estou fazendo essa aula aqui sobre o monarquismo? Porque a igreja salvou a civilização. Né? São Bonifácio, por exemplo, já um pouco mais para frente, né? O grande São Bonifácio, que foi o grande evangelizador da Alemanha, ele estabeleceu uma escola em cada mosteiro fundado na Alemanha. Na Inglaterra, Santo Agostinho de Cantuária e seus monges criaram escolas por toda a parte onde eles foram. Então, vocês estão vendo que esses monges eles vão estabelecer a cultura que vai formar toda a Idade Média. São Patrício, né? Na Irlanda, São Patrício estimulou as escolas na Irlanda e seus mosteiros eram grandes centros de ensino. Né? E eu estou colocando aí as fontes de onde eu tiro esses dados todos para quem quiser comparar. Um grande trabalho dos mosteiros foi a de serem copistas, como eu já falei, dos manuscritos sagrados, mas também profanos. Né? O que era uma tarefa difícil. Por que era uma tarefa difícil? Às vezes, sob o frio rigoroso, né? Eles fazendo à noite o que eles não podiam fazer de dia. Por que não podiam fazer de dia? Porque muitas vezes de dia eles tinham outras atividades. Ou muitas vezes o texto original que eles precisavam estava sendo usado.
né? Basta eu contar para vocês, por exemplo, que São Jerônimo, lá do tempo de Santo Agostinho, século IV, quando ele foi para a Terra Santa, né, a pedido do Papa Dámaso, para ele traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata, São Jerônimo gastou 30 anos. 30 anos. Lá nas grutas de Belém, embaixo da Basílica da Natividade de Belém. Por quê? Porque São Jerônimo só conseguia trabalhar à noite, à luz de vela. Por quê? Porque os textos bíblicos que ele usava para fazer a tradução estavam sendo usados nas igrejas. Não havia imprensa, então era coisa rara você ter um texto original. Sabe? Então, eu destaco todo esse trabalho, esse sacrifício todo. O autor Montalembert, que eu já citei aqui, é que conta todas essas coisas. Um antigo historiador da abadia de Norman, né, ele escreveu o seguinte, citação de Montalembert: os monges diziam que as portas estão sempre abertas para todos e seu pão é gratuito para todo mundo. São Bento dizia o seguinte, São Bento dizia para os monges dele: receba cada peregrino que chegar no mosteiro como se fosse o próprio Cristo. Esta era a ordem de São Bento para eles. É claro, gente, que uma ação dessa muda a história do mundo. Por que os bárbaros começaram a chegar aos mosteiros? Por que muitos bárbaros depois se tornaram até monges? Por causa desse trabalho todo, né, que fez tudo isso. Os monges, eles foram pioneiros na produção de vinho, que usavam para a celebração da missa e também para o consumo. São Bento deixava os monges dele tomar uma taça de vinho no almoço. A descoberta da champanha foi feita por um monge, Perignon, da abadia de São Pedro. Ou seja, esses homens estudavam, pesquisavam, não era só rezar, entende? O doutor Thomas Woods, que escreveu aquele livro, né, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, que eu já citei aqui várias vezes, doutor Thomas Woods dizia que o seguinte, abre aspas, é difícil encontrar, presta bem nessa citação, esse homem é doutor, PhD na Universidade de Harvard, de Colômbia, nos Estados Unidos, né? O doutor Thomas Woods colocou assim, é difícil encontrar algum grupo em algum lugar do mundo cuja contribuição foi tão variada, tão significativa e tão indispensável como aquelas dos monges da Igreja Católica no Ocidente, durante um tempo de perturbações e desespero generalizado. Desespero generalizado por quê? Porque foi a queda do Império Romano do Ocidente. Quem salvou? Os monges, a Igreja Católica. Está aí, meus amigos, você que é católico, você que é cristão, precisa saber disso, ok? Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou voltar com essa citação aqui, ainda no terceiro bloco. Espere aí. De volta aqui com a nossa Escola da Fé. Quero mostrar de novo a você este livro, que é uma belíssima biografia do Padre Jonas Abib. Eu sei que muita gente ama esse homem, pede a sua intercessão. Eu tenho visto gente dizer que já tem conseguido graças através da intercessão dele. Então, está aqui, ó, uma obra de arte para você ter com você e ler com gosto, né? Aí, do Padre Jonas. E também, não se esqueça, né, que se você recebe toda essa formação da Canção Nova, CN Plus e todas as... Só a Escola da Fé tem mais de 25 anos. Por quê? Porque você ajuda a Canção Nova. Então, se você não é sócio da Canção Nova, eu convido você a ser um sócio contribuinte da Canção Nova, um colaborador. Como é que faz? Telefona aí, ou então WhatsApp. Esse telefone também ele é WhatsApp, 12 3186 2600. Muito bem, vamos continuar com os nossos queridos monges. Olha, eu vou repetir aqui uma citação do Dr. Thomas Woods, que é um PhD em História Moderna de hoje, da Universidade de Harvard, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E esse homem é um historiador. Olha o que ele fala dos monges. Abre aspas.
é difícil encontrar algum grupo em algum lugar do mundo cuja contribuição foi tão variada, tão significativa e tão indispensável como aqueles dos monges da Igreja Católica no Ocidente, durante o tempo de perturbações e desespero generalizado. Tempo de perturbações e desespero generalizado. Por quê? Porque tinha caído o Império Romano, né, do Ocidente. Gente, para vocês imaginarem o que significava o Império Romano do Oriente, do Ocidente, São Jerônimo era cidadão romano. Quando ele foi para a Terra Santa para traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que ele viu Roma desabando, São Jerônimo achava que era o fim do mundo. Ele achava que Jesus estava voltando. O mundo não vai subsistir sem Roma. Olha vocês entenderam o que significava Roma naquele tempo. E São Jerônimo era um homem cultíssimo, não era um bobo, não. Entende? Agora vocês imaginam esse império desabando e esses monges segurando esse império na cultura, na literatura e na própria Bíblia. Então está aí. Né? Bom, outra coisa importante, os monges foram importantes arquitetos da tecnologia medieval. Eles construíram as belíssimas basílicas, os belíssimos mosteiros, entende? Porque eram gente que trabalhava, que estudava, que pesquisava. Por exemplo, os monges de Cícero, chamados cistercienses, da França, que eles são lá por volta do ano 1000, mais ou menos, que é uma ordem de São Bento, né? Reformada, eles se estabeleceram em Citeaux, na França, em 1099, e eram bem conhecidos por suas tecnologias sofisticadas. Graças à grande rede de comunicação que existia entre os mosteiros, a informação tecnológica se espalhava rapidamente de um mosteiro para outro. Nós encontramos sistemas de propulsão de água semelhantes em mosteiros que estavam a grandes distâncias um do outro, mesmo a milhares de milhas uns dos outros. Afirma um pesquisador, Randall Collins, que esses mosteiros foram as unidades mais econômicas que já existiram na Europa e talvez no mundo até aquele tempo. Por exemplo, o mosteiro cisterciense de Claraval, aquele que era de São Bernardo, né, na França, ele nos deixou um registro do século XII sobre o uso da energia da água, que revela como esse equipamento tinha se tornado fundamental na vida europeia. Ou seja, os monges desenvolveram o uso da água para gerar energia, para movimentar um moinho de moer o trigo, tá certo? Então, deixaram uma contribuição não só religiosa, mas cultural, científica imensa. Os mosteiros cistercienses, geralmente ele tinha as suas próprias fábricas. Eles usavam a força da água para moer o trigo, peneirar a farinha, tecer roupa e fazer cozimento. Né? O Dr. Gimper, um historiador moderno, conta sobre tudo isso. Os monges fizeram mais do que preservar, eu repito, a literatura. Eles estudaram a música, né? Os escritos dos historiadores e dos filósofos antigos, né? E cada mosteiro e cada escola monástica, né, tornaram-se um centro de vida religiosa e educacional. Então, em torno dos mosteiros foram nascendo as cidades, porque ali tinha escola, tinha educação, tinha vida religiosa. Ok? Assim, a Europa foi sendo construída até nós chegarmos na cristandade do ano 1100, 1200. Além disso, entre outras coisas, eles ensinaram metalurgia. Como é que tirava, por exemplo, o ferro do minério da terra. Introduziram novas culturas. Eles formaram pioneiros na tecnologia. Inventaram, como já falei aqui, a champanhe, melhoraram a paisagem europeia. Eles pegavam uma região de pântano e eles, né, esgotavam esses pântanos e transformavam pântanos em área a ser cultivada. Eles socorriam os andarilhos, cuidavam dos náufragos,
ensinaram os bárbaros a plantar, a cultivar, porque os bárbaros, vocês sabem, os bárbaros eram nômades. Eles não sabiam plantar, eles não tinham casas. Os monges foram ensinando isso para eles, né? Então, os mosteiros foram as instituições principais, gente, por onde a igreja se conservou livre da contaminação do espírito feudal, que era um espírito com muitos problemas, e que soube preservar dois valores da civilização ocidental. Quais são esses dois valores? O sentido do universal e o sentido da pessoa humana. Porque, gente, uma coisa que os bárbaros não tinham era um respeito pela pessoa humana. Eles matavam gente assim, por qualquer motivo. Os monges foram educando esse povo. Não, não é assim. Vamos devagar. E dá um sentido universal também à vida, né? Por exemplo, o mosteiro de Cluny, o famoso mosteiro de Cluny, né, que foi fundado em 910, e teve à sua frente homens santos, como, por exemplo, Santo Odão, depois São Maieu, Santo Odilon, São Hugo. Vejam quantos santos saíram desses mosteiros, né? Esse mosteiro de Cluny, que foi importantíssimo na França, eles foram aplicados todos à reforma monástica, observando a oração, a pobreza, o silêncio, a renúncia, a castidade, a obediência. Esses homens foram que sustentaram depois a reforma na igreja, porque a igreja viveu um período muito difícil no século X e XI. Foi chamado século de chumbo. Parecia que a igreja ia afundar por causa de vários fatores que surgiram, o próprio feudalismo, depois chamado investidura leiga, né? Mas esses mosteiros de Cluny, mosteiro de Cister, esses mosteiros foram os mosteiros que devolveram à igreja a espiritualidade, deram à igreja grandes bispos, grandes papas. Por exemplo, o Papa Gregório Magno, que foi papa em torno de 600, foi o primeiro papa monge, né? Beneditino. Depois, em 1100, eu estou colocando aqui alguns dados assim meio pinçados da história, porque o nosso tempo não é aqui uma aula, né, de muito tempo sobre isso. No ano de 1100, a comunidade de Cluny, os clunienses, eles contavam com 1.450 casas. Gente, Cluny foi fundada em 900 e pouco. Em 1100, eles já tinham 1.450 mosteiros, 10.000 monges, 815 na França, 109 na Alemanha, 23 na Espanha, 52 na Itália e 43 na Grã-Bretanha. Olha como é que esses mosteiros se espalharam assim. Uma coisa impressionante. E por trás disso, o que está, gente? É muita gente santa, muita gente de oração. E aí vocês vão ver por que essa massa bárbara, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, vikings, vândalos, alamanos, por que essa massa bárbara foi se tornando cristã? E nós chegamos na Idade Média, por volta do ano 1100, com a cristandade. Tudo era cristão. Vocês estão entendendo? Esses milhares de mosteiros beneditinos, clunienses, né, cistercienses e outros que surgiram também. O mosteiro de Gorge, na Alemanha. Claro, eles foram trabalhando nessa massa bárbara. Olha, houve muito martírio, viu? Houve muito monge que morreu, houve porque os bárbaros eram bárbaros. Nós não estamos mexendo com freiras, né? Então, muita gente morreu, mas eles foram transformando a realidade. Então, toda a congregação cluniense era considerada como sendo um único mosteiro. E o abade de Cluny, que ficava na França, ele era o abade de todos. Então, havia uma unidade assim, muito grande entre eles. Cluny, por exemplo, foi responsável pelo movimento de reforma na igreja, que eu já falei aqui, contra os erros do regime feudal. Muitas vezes eram os reis que mandavam reformar os mosteiros e apelavam para Cluny.
que aconteceu no regime feudal que complicou muito a vida da igreja? Eu vou dar uma explicação aqui rápida que é importante. Fundaram-se os grandes feudos na Europa por conta da queda do Império Romano. E feudos eram grandes, envolviam várias cidades, né? E o senhor feudal, ele achava que ele era dono daquele feudo, então as dioceses que tinham lá dentro, as paróquias, o senhor feudal achava que ele tinha o direito de nomear os abades, nomear os bispos, nomear os padres. E nomeava gente que não tinha a menor condição. Isso se chamou investidura leiga. Foi algo terrível na história da igreja. E depois começaram a pressionar a eleição dos papas, e começaram a eleger papas sem condições, muitas vezes. Quem conseguiu reverter a situação foram os monges de Cluny e os monges de Cister, os monges beneditinos. Então, gente, aqui fica uma lição muito grande para nós. Quem é que mantém a vida da igreja pura e santa? É quem reza. É quem está lá nos mosteiros, no silêncio, na oração. Quando o circo pega fogo, são eles que vão apagar esse incêndio. Então, hoje, isso é importante para nós também. Quem é que vai dar à igreja no século XXI uma vida espiritual muito forte? São essas congregações, essas comunidades de gente que reza, de gente que trabalha, de gente que ama Cristo, ama a igreja. E que vai fermentar a sociedade hoje, como os monges fermentaram lá desde os séculos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É por isso que é importante estudar a história. Os grandes historiadores dizem que a história é a mestra da vida, e é mesmo. Porque você, olhando a história, você evita os erros que não devem ser cometidos de novo, mas você também entende o que está acontecendo hoje, aconteceu lá atrás. Então, como é que eu vou resolver o problema que está acontecendo hoje, que já aconteceu lá atrás? Vocês entendem por que esse estudo é importante? Então, a decadência moral do feudalismo atingiu não só os conventos, mas também o clero secular. Contudo, a reforma liderada por Cluny os atingiu e toda a igreja mudou. Muitos bispos e papas saíram das comunidades de Cluny, de Cister, dos beneditinos, e eles mudaram o clero, mudaram a igreja. Para isso foi necessário mudar a sua ordem estabelecida há séculos, a quebra da investidura leiga, que era a causa da simonia, a compra de cargos sagrados, né? E o remédio foi, então, a eleição livre dos abades, dos bispos, sem a influência, né, leiga, né? Então, muitos são os grandes monges da igreja nesse período, né? Eu vou citar só alguns aqui para a gente já encerrar a nossa aula. São Romualdo, São João Galberto, São Pedro Damião, doutor da igreja, São Domingos de Gusmão, né? Sem contar todos os franciscanos, né? Dominicanos, né? Que permearam a Europa de ponta a ponta. São Pedro Damião, por exemplo, foi o elemento mais importante da reforma feita por São Gregório VII, né? Para combater a investidura leiga. Então, os monges santos ajudavam o Papa, né, a mudar a vida da igreja. Então, coube, por exemplo, ao cardeal Hildebrando, que se tornou o Papa Gregório VII, né, cortar o mal pela raiz, separar a igreja da contaminação feudal que gerou toda essa questão que eu já falei aqui. Bom, eu penso que com isso vocês puderam ter uma visão, assim, ainda que panorâmica da história da igreja, e entender que a reforma da igreja começou quando exatamente o monge de Cluny, Gerberto, foi eleito Papa Silvestre II, né? E abriu as portas da igreja ao espírito da reforma. Está aí. Eu espero que vocês possam ter assimilado, pelo menos, o essencial do que o monarquismo contribuiu em toda a história da igreja, pelo menos, principalmente, durante 6 séculos, e que continua até hoje.
Um grande abraço a todos, pedindo a algum sacerdote que nos acompanhe aí, algum diácono, que nos dê a sua bênção para a gente encerrar o nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.